Bom dia novamente. Agora nós estamos com Alex, que logo irá se apresentar. Porque Alex é alguém que nós estamos habituados há anos nas conferências estaduais, em outros eventos aqui, Raul comparece aqui no estado, estar ao lado de Raul Teixeira. Quem não tem um acesso mais particular a você não tem ideia de quem seja. E por vezes as pessoas perguntam, quem é aquele moço que está sempre do lado de Raul? Sobretudo depois do AVC, a gente viu você sempre ao lado, segurando o livro, auxiliando para que ele pudesse fazer o autógrafo. Então, você pode nos dizer quem é Alex, como se tornou espírita e onde atua no movimento espírita? Sim, Malena. Primeiro, agradecer pelo convite, dessa entrevista e saudar, a todos aí na 27ª Conferência Estadual Espírita, aqui no estado do Paraná. Conferência, essa que temos vindo, já há alguns anos e não viemos, obviamente, em todas as edições, mas mais particularmente nas últimas, e temos aprendido muito, com esse evento importante que acontece aqui no estado do Paraná, pela Federação Espírita do Paraná. Mas respondendo a sua pergunta, meu nome é Alex Queiroz Vieira, meu nome completo. E eu tenho realmente, como você falou, acompanhado Raul mais presentemente, mais a miúde, nesses últimos anos, depois do AVC, como você disse. Porque antes do AVC, que aconteceu em 2011, o Raul, a agenda dele sempre foi muito complexa, muito intensa, e assim, para acompanhá-lo era bem mais difícil, porque em função das viagens internacionais, a gente recorda que quando aconteceu o AVC, ele vinha de uma sequência de viagens bastante intensas, Ele tinha ido para a Oceania, Nova Zelândia e Austrália, então voos muito longos. Depois ele retornou ao Brasil e já chegando ao Brasil ficou pouco tempo, foi para Portugal, depois retornou de Portugal e foi a Brasília, tudo numa sequência quase que ininterrupta. E de Brasília ele pegou o voo para os Estados Unidos, onde aconteceu o AVC, isso em 2011, novembro de 2011. E a partir de então, nós começamos a acompanhá-lo mais de perto na questão do tratamento, Mas respondendo sobre quem é Alex, eu fui convivo com o Raul desde muito jovem, porque eu sou filho do coração, na verdade. Não um filho, alguns falam assim, filho adotivo, desde bebê. Não. Eu sou um filho do coração, adotivo, mas desde a juventude, que eu fui aluno de Raul. Então, aos 16 anos, rapidamente contando essa história, que as pessoas não sabem, o Raul estava na sala de aula, eu fui aluno dele, e nesse primeiro dia de aula que eu fui aluno dele, nessa turma do ensino médio, ele sentou-se lá na cadeira à frente e estava lá como todo professor, fazendo aquelas anotações, e a turma ali, era o primeiro dia de aula, e isso é história que ele conta, ele mesmo que conta. E aí apareceu o Espírito Camilo. Aí ele ficou intrigado, ele falou, o que o Espírito está fazendo aqui, na minha aula, no meu trabalho? Isso é incomum, porque ele mesmo se perguntou isso, Aí ele ficou intrigado, aí o Espírito olhou para ele e falou assim, apontou
para aquele aluno que estava ali, né? Que por acaso era eu, e falou assim, nosso filho, né? Aí ele achou estranho, né? Ele falou assim, nosso filho? Ainda falou pro Camilo assim, seu filho, né? Aí ele falou, não, nosso filho. Aí houve aquela interlocução com o espírito. E aí, a partir daí, ele se aproximou de mim, né? E daquele jeito que você conhece o Raul, né? Ele é sempre envolvedor, né? Muito carinhoso. Aí começou a nossa relação, né? E foi dessa maneira. E a partir daí a gente nunca mais se separou, né? Estamos juntos desde então. Aí ele chamou para participar das atividades de Mocidade Espírita, né? E estamos aí até hoje, né? Então, assim, Alex, hoje, né, conhecido como filho de Raul, nesse sentido. Raul tem muitos filhos do coração, né? Filhos adotivos de todas as maneiras, até pelo trabalho dele com as crianças, né, do remanso, e muitas outras jovens que vieram a conhecer a doutrina espírita e se tornar espírita através de Raul. Ele sempre teve um forte envolvimento com a juventude espírita, né? Então, eu fiquei esse filho mais próximo, né? Mais família. Então, estamos aí juntos, né? Nessa relação de família mesmo, desde então. E como é que foi que você foi residir com ele? Porque aí que se torna uma relação mais intensa ainda, familiar. Você foi residiu com ele nessa qualidade de filho, né? Por muitos anos, já lhe deu 2 netos, já conhecemos os netos, que o chamam de avô, que tem exatamente essa questão familiar com o Raul Teixeira. Então, gostaríamos que você nos dissesse como foi que você foi parar na casa dele, residir com ele, e imaginamos as experiências que você deve ter tido. Porque uma coisa é nós conhecermos o Raul palestrante, aquele que nos oferecia os seminários, as orientações, e ele, na intimidade, quanta coisa você aprendeu com ele? Então, respondendo a sua pergunta, né, sobre quando que eu assim, fui estar com ele, residindo com ele, né? Ele, como eu falei para você, jovem, né, fui aluno dele. E aí, quando dessa completude, né, do ensino médio, eu ia iniciar o estudo da faculdade, ia para fazer a faculdade, né, o vestibular. E ele me convidou. Você não acha mais conveniente você... Porque eu morava em outra cidade, né? Próxima. Com os meus pais, né? Já desencarnados, ambos, né? E ele falou assim, então por que você não vem e fica comigo? Por quê? Porque eu viajo muito e aí você vai ter um espaço também para você mais... tranquilo, mais próximo, né, da faculdade, e você pode aproveitar mais os seus estudos, se dedicar mais, né? Já incentivando a questão dos estudos, né? Que Raul sempre incentivou muito a gente a estudar, né, os estudos acadêmicos e também os estudos, né, relacionados à própria doutrina, né, desde a juventude. E aí ele fez esse convite, aí nós passamos a inicialmente residir com ele de forma intermitente, né? Não assim... E depois que eu ingressei na faculdade de engenharia, né? Aí eu fiz vestibular para engenharia, e por essa época eu já tinha adentrado e já tinha me vinculado à Mocidade Espírita, que era a Mocidade Espírita da Sociedade Espírita Fraternidade, era uma mocidade... de poucos jovens, mas eram bem atuantes, né, na Casa Espírita. E a partir daí nós desenvolvemos, né, ficamos nesse processo de estar junto e morando com o Raul nesse sentido.
uma experiência muito, para gente jovem, né? Para eu jovem, uma experiência diferente, porque Raul tinha uma experiência de vida, né? Muito interessante, porque porque era professor universitário, né? E sempre ligado à academia, né? À questão do estudo acadêmico, e tanto que ele fez mestrado, doutorado, né? Eu acompanhei toda essa trajetória, inclusive da questão, quando ele fez concurso para professor, eu estava lá ajudando ele, né? Preparar o material para que ele apresentar, né? na prova do concurso. Foi interessante essa trajetória por isso. Então, estivemos sempre juntos porque a faculdade de engenharia, ela durou aí 5 anos e meio, quase 6 anos. Normalmente a gente não consegue fazer esse curso dentro do tempo exato, nesses 5 anos. Tem sempre algumas intercorrências. Então, mas durante todo esse período de formação, da formação acadêmica, eu estive junto com o Raul, com o apoio dele, né? Em todos os sentidos. E agora, ele viajava muito. Então, assim, praticamente eu morava sozinho, né? Porque o Raul passava final de semana, durante a semana trabalhando, né? E final de semana viaja. Normalmente ele viajava na sexta e voltava no domingo, né? Essa era a rotina. Mas existiam períodos que ele viajava até antes, na quinta-feira. Ele tinha um trabalho profissional, mas como existia alguma flexibilidade em alguns casos, as viagens internacionais, por exemplo, eram mais demoradas, né? E ao longo dessa trajetória, eu me lembro bem, assim, a vida de Raul sempre foi muito complexa, né? No sentido de que ele tinha muitas atividades, né? Tanto profissionais, que aí as atividades profissionais ele cumpria, né, com bastante zelo, né, e bastante rigor, não faltava com as atividades profissionais, mas por uma questão até dessa tarefa espírita dele, eu acho que ele conseguia conciliar, né, ter essa flexibilidade de trabalhar, né, para própria sustento da própria vida, e também se dedicar ao trabalho das conferências espíritas. Então, é uma vida assim interessante, né? Para mim, foi sempre muito proveitoso o exemplo, né, de Raul nesse sentido. E a minha formação, desde jovem, né, sempre foi influenciada por esse... Raul é um educador, né? Então, ele sempre teve as habilidades do educador. Não foi à toa que ele se formou e fez doutorado em educação, né? Então, assim, para as pessoas que conhecem Raul, conferencista, né, o veem como esse grande orador. Eu, assim, tive esse privilégio de ver o outro lado da vida do Raul, ser humano, né? E trabalhador, professor e educador também na vida, né? Muito bom. E, assim, interessante porque ele sempre teve esse trabalho de buscar na juventude, né? Trazer a juventude para uma orientação religiosa nesse sentido, né? E mais particularmente espírita. E muitos jovens, né, que hoje são adultos sabem disso, né? Foram influenciados por ele nesse sentido, essa orientação, essa presença dele, esse carinho. Quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa assim, sempre carinhosa, envolvente, e com a juventude sempre foi, né? E a CEF sempre teve uma mocidade muito expressiva em termos de número de jovens, né? Aí que nós queremos fazer uma pergunta a você, porque você citou a CEF, a Sociedade Espírita Fraternidade, já agora pela segunda vez. Sabemos que ela foi fundada em 1980, que foi assim uma orientação do Espírito Camilo a Raul, no sentido de que estaria na hora de fundar uma instituição. E sabemos que ali
o idealizador foi ele, claro, sob inspiração do benfeitor Camilo, mas que vários jovens estiveram juntos. Você é um dos fundadores da CEF também? Eu não. Porque a CEF foi fundada em 4 de setembro de 1980. Isso. Eu cheguei, como eu expliquei para você, nesse contato com o Raul, na Mocidade Espírita, em 1983. Então já havia se passado 3 anos da fundação, né? E os fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade não são muitos, né? E hoje nós temos assim, encarnados, né? Se não me falha a memória, temos que estão ligados à Casa Espírita 2 fundadores, que é o próprio Raul, né? José Raul Teixeira, né? O Raul, e Marcos Afonso, que é um dos fundadores que está ligado. Não é o Marcos Alves, não é o Marquinho, é o Marcos Afonso, que é um outro fundador, né? que remanescente, né? E que está ligado à nossa Casa Espírita, que trabalha até hoje, né? E Marquinhos, você falou do Marquinhos, Marcos Alves, hoje ele é o presidente, né, da Sociedade Espírita Fraternidade, também colega de mocidade, mas ele não é fundador, né? Mas vários dos fundadores já estão desencarnados, né? Como exemplo do Mazinho, que você conheceu, né, e outros fundadores. Exatamente. Então, veja, você chegou 3 anos depois. Mas, depois de algum tempo, vocês desde o início faziam uma assistência ali bem próxima à CEF. Mas aí houve uma orientação de alargar os horizontes nessa assistência social e promoção social espírita. E aí veio a criação do Remanso Fraterno, lá em Várzea das Moças, onde a gente se perde para ir até lá, mas onde foi criado realmente um oásis de luz, uma maravilha que nos encanta, nos encantou desde o primeiro momento em que lá estivemos. E cada vez que a gente vai, a gente vê que aquilo está maior, com mais atividades. Então, nós gostaríamos de saber o seguinte: até 2011, quando o Raul, em novembro, teve o AVC, e eu fui a primeira pessoa no Brasil a saber, né? Verdade. Porque a pessoa nos telefonou, que estava acompanhando o Raul lá, e nos avisou, e aí nós começamos a avisar os companheiros aqui, inclusive pedimos ao Maurício, na época Maurício Roberto Silva, que avisasse você que nós não tínhamos o seu contato. Então, depois de 2011, a vida de Raul mudou. Até então, essas viagens contínuas, onde havia uma grande venda de livros e onde vinham muitos recursos para a CEF, para o Remanso Fraterno, então, que é essa instituição que é departamental da CEF. Depois de 2011, como ficou isso tudo? Porque os companheiros tiveram e deram continuidade, mas aquela produção prolífera, mediúnica de Raul cessou. Não tivemos mais livros novos, a não ser agora mais recentemente, né? Depois de um largo período. E a venda também não continuou tão intensa. Como ficou toda essa questão da sustentabilidade da CEF e do Remanso? Então, com esse acontecimento de 2011, né, como você bem falou, a instituição ela tem uma diretoria, né? Ela sempre foi gerida por uma diretoria. Raul sempre fez parte dessa diretoria, né? Seja como presidente ou como conselheiro, né? E sempre foi uma pessoa muito importante, né? Como orientador, como fundador, como pessoa líder, né? dessa instituição. Obviamente que foi uma situação adversa, né?
complexa, porque existia um ritmo, né, associado a essa atividade do Raul, e como você falou, a venda de livros, etc. Mas, já por essa época, a própria gestão, né, da Sociedade Espírita Fraternidade, e que também envolve o trabalho do Irmãos Fraterno, já tinha algumas coisas estruturadas, né, em termos de gestão e de convênios e de gestão das próprias doações, porque a gente vive muito de doação, né? Doação, venda de livro, mensalidade de sócios, que não é o mais significativo, mas existe, né? E basicamente são essas fontes de renda, né, da instituição. O livro, claro, sim. Aí houve um grande baque, mas a gente percebeu, aprendeu e teve essa informação depois, de que isso também, o próprio acontecimento do AVC de Raul, foi não só para o movimento espírita uma mensagem, né, de alguma forma, porque ele, como uma pessoa importante no movimento espírita, um orador, né, do porte que houve um baque, né, houve toda uma certa confusão, né, questionamento dos porquês, né, e a instituição também sofreu com isso, porque assim, existia não é uma dependência, mas o Raul sempre foi um farol, né, um caminho a se seguir. E aí houve, obviamente, um baque, né, assim, nesse sentido, né, como vai ser agora, etc. Aquelas coisas que acontecem quando existe uma transição mais brusca, né? Mas eu acho que a própria sociedade absorveu bem esse aprendizado, né? Não foi fácil, houve, sim, algumas dificuldades iniciais, mas o aprendizado foi no sentido de que a gente pudesse andar com as próprias pernas, né? Não dependesse sempre de uma única pessoa, nesse sentido, né? Não que nós dependêssemos, mas sempre existiu essa coisa, né? Era a maior renda. Era a maior renda. De qualquer forma, os livros remanescentes, se buscou alternativas para que esses livros pudessem também ter continuidade no que tange a vendas, etc. Não foi a mesma coisa. Houve realmente uma dificuldade inicial, mas com o tempo as coisas foram se ajustando novamente. Teve muita ajuda, né, de pessoas que, entendendo essa situação, espontaneamente doaram, né, para a instituição de maneira mais efetiva e mais volumosa, vamos dizer assim, né? E houve uma certa sensibilização em relação a uma preocupação com o próprio Irmãos Fraterno, né? Com a sua continuidade. Nesse período que foi um hiato em que Raul ficou praticamente mudo, né? Sim. Teve esses anos iniciais, esses 3, quase 4 primeiros anos, o Raul nem falava direito, né? E não podia também se apresentar, não viajava, não fazia muitas coisas, estava realmente num trabalho de tratamento mais intenso. Então, esses 3, 4 primeiros anos foram bem difíceis, mas foram superados. E foi, assim, a gente entendeu, né, a própria diretoria da casa e os próprios trabalhadores da casa entenderam que foi também uma mensagem de aprendizado, né? A gente precisa aprender a andar com as próprias pernas, a gente precisa buscar, não pode depender de uma única pessoa, apesar dessa pessoa ser importante. A gente tem que desenvolver o nosso próprio caminho, a nossa própria entendimento de que a gente precisa manter, né, dessa instituição, desse trabalho, para que ele tenha o seu legado, né? É claro que a participação de Raul sempre foi fundamental, mas ficou esse grande aprendizado que a gente precisa ter uma colaboração e uma participação
mais efetiva e ter essa preocupação. Eu acho que fica um aprendizado. Eu acho que o mundo espiritual sempre deseja ofertar algum ensinamento com esses acontecimentos, né? Então, a gente vê, quando fizemos a pergunta, a nossa preocupação foi assim, mais direcionado para a sustentabilidade, a questão financeira, como manter a instituição. Mas você nos deu uma outra abrangência que também, como diz você, foi um grande aprendizado, porque havia um farol, o timoneiro que conduzia a nau. De repente, ele fica mudo, como disse você, e os demais precisam tomar as decisões, etc. e tal. Você falou, e nós também mencionamos o remanso fraterno, gostaríamos que você dissesse qual é o objetivo do remanso fraterno, o que faz. Porque quando nós falamos, reportando-nos a Divaldo, da Mansão do Caminho, todos conhecem o trabalho da Mansão do Caminho de tantas décadas. Foram mais de 7 já, né? Então, e o remanso fraterno? Qual é o trabalho, qual é o seu objetivo? O remanso fraterno, como você, só lembrando, foi realmente fundado em 88, né? 20 de março de 88, foi lançada a pedra fundamental. Inclusive, se você olhar no site do remanso, você vai ver uma foto lá de Raul e Divaldo, cortando uma faixa, né? Isso foi em 88, né? E o remanso, a Mansão do Caminho, né, como foi citado aqui, é uma instituição mais antiga, né? E uma instituição do porte, que é o remanso, né? Hoje, veneranda a instituição, conhecida no mundo todo, né? E a gente sabe que, pela experiência que a gente tem com o remanso, não é fácil, né? Administrar um trabalho como esse, né? Então, agora, falando sobre a questão dos objetivos, né, do que esse trabalho propõe, no caso, assim, o remanso foi um ideal, né, de Raul Teixeira, obviamente inspirado pelo Espírito Camilo, né, que a ideia é do Camilo, né, vem do mundo espiritual, da fundação dessa instituição, mas Raul sempre teve esse ideal de transformar esse conhecimento dele sobre educação numa prática efetiva, né? De atender, né? A crianças, né? E trabalhar o processo educativo dessas crianças. Tanto que o remanso hoje ele tem uma escola, né? Que em torno de hoje a gente atende entre 190 e 195 crianças, né? Nessa escola. 4 turmas de ensino fundamental, 4 turmas de ensino infantil, né? E aí a gente tem ali a própria estrutura do remanso remete a esse trabalho com crianças, né? E esse trabalho de assistência social a famílias. Hoje, basicamente, nós temos esse trabalho, né? Projeto Colher, tem vários projetos. Se você entrar no site do remanso fraterno.org.br, ali tem todas as informações sobre os projetos, né? Que o remanso hoje, atualmente, tem trabalhado. Mas o objetivo, acho que sempre foi essa vontade de Raul de promover a educação e tem esse atendimento às crianças. Acho que basicamente é isso, né? E o que encanta quando a gente vai lá, e Raul está, é que a criançada sai das turmas, né? Envolve Raul. Todos conhecem e chamam o tio Raul, né? Um afeto muito grande. Vejamos, nós gostaríamos de lembrar, e você talvez lembre muito mais do que nós, a primeira vez que você veio ao Paraná. Raul era convidado para coordenar os nossos encontros. Naquela época chamava-se Encontro Confraternativo de Juventudes Espíritas. Hoje é o Enjo Lins, o Encontro de Juventudes Lins de Vasconcelos. Resolveram tornar um pouco mais sintético o nome.
Mas, naquela época, Raul veio e, numa das oportunidades que ele veio como coordenador, ele pediu que abríssemos espaço para alguns jovens da CEF. E você veio com os jovens. Inclusive, se recorda que apresentaram uma peça teatral? Eu me recordo, eu não me recordo muito bem de datas, né? Eu não sou muito bom para datas. Mas, assim, isso na década de 90, né? 1990, talvez 3, 4, por aí, 5, né? Porque eu me lembro que a gente veio, eu acho que eu participei desse encontro de jovens por 3 ou 4 ocasiões. Eu me lembro bem porque a gente vinha e Curitiba, não sei se mudou muito a questão climática, mas naquela época era muito mais frio. E nós estávamos num ginásio, todos os jovens reunidos lá, era muito frio. Muito frio, eu me lembro bem. E era um grupo, né, bem grande de jovens. E eu me lembro que a gente ficava numa sala, era uma sala compartilhada, tinha vários colchonetes, né? E a gente dormia ali no local, né? Isso eu me lembro bem. E pela manhã sempre vinha bem cedo um grupo cantando, eu nunca me esqueço disso, porque isso fica na memória, né? Lembro até da música que era Bom dia, bom dia, bom dia, né? Hoje estamos felizes. Então, assim, adivinhem quem era o cantor, gente? Quem aqui do Paraná sabe? Nosso Marco Ishiyama que liderava. Isso, me lembro o pessoal sempre muito animado. Aí vinha aquele grupo com violão, né? E acordava a juventude com essa de maneira muito alegre. Me lembro bem eram momentos interessantes, importantes, né? De estudo, né? Sim, o que eu tenho na memória, né? Muitos estudos interessantes, um trabalho muito bacana. Eu acho que esses encontros de juventude foram muito assim estruturantes, né? No meu entendimento. Dali saíram muitas pessoas que hoje estão aí na liderança do movimento espírita, né? Muitos continuaram, muitos fazem parte da Federação Espírita do Paraná até hoje, né? E vinha muita gente do interior também do Paraná, né? Muito de Maringá, de Pato Branco, sim, de vários lugares. E era um encontro estadual. Aí vinha gente de todo lado. Quem mais sofria? Além de vocês que vinham lá de Niterói, o pessoal do norte morria de frio, porque sempre fazia frio. Era a época de Páscoa, mas era incrível. Começava-se a estruturar o encontro e lá vinha o frio. Aliás, nós dizemos assim, quando Raul vem, Curitiba se prepara. É inverno. Muito. E o Raul, assim, ele é um orador espírita, né? Mas também era um grande professor, porque assim, o Raul, para quem não, talvez os mais novos não sabe, ele fazia muitos trabalhos que a gente chama de encontros de preparação e formação de trabalhadores espíritas, né? E fazendo estudos mesmo. Eram estudos como se fosse um estudo acadêmico, mas de doutrina espírita. Então, desenvolvia os temas de maneira mais profunda, mais didática, pormenorizada, mais didática. E o entendimento, e essa formação, ela consolidava, né? Muitas pessoas aprenderam muitas coisas de doutrina espírita com esses estudos. Claro, associado aos estudos da Casa Espírita. Mas quando tinha esses seminários, esses trabalhos, que não era uma palestra de 1 hora, eram estudos, às vezes, de 3 horas, né? E até mais, porque desenvolvia um tema. E não era cansativo, porque era uma coisa didática, né? Claro que Raul não era sozinho, tinha pessoas que participavam aí, outros participantes e colaboradores adjuntos ali, né, que ajudavam nesse trabalho. Mas ele dava a espinha dorsal do conhecimento, né, espírita. Era um processo formador, né, muito forte. Eu me lembro bem, porque eu desde a minha juventude eu participo
desses encontros e da nossa casa também, né? Raul sempre foi muito rigoroso com os estudos. Sempre. Então, a mocidade tinha um nível de exigência, né? De estudo. E Raul tinha um colaborador, que era o Luiz Carlos da Veiga, que ele era um jovem que tinha muito conhecimento, né? De nossa casa. E ele que foi o grande organizador do movimento de juventude. E ele seguia à risca as orientações de Raul. E eu lembro, quando a gente participava da Mocidade Espírita, o Luiz Carlos da Veiga, né, que é esse nosso companheiro, que hoje está no mundo espiritual, e ele fazia a gente estudar filosofia, né? Ele assim, além da obra básica, que era importante, das obras espíritas, ele assim, trazia livros de filósofos para a gente poder exercitar, às vezes, a leitura e o raciocínio, né? Porque a doutrina espírita ela apresenta ideias muito lógicas, né, para a gente. E foi uma formação muito, muito interessante, né? Porque hoje a gente espera, né, que as mocidades espíritas, né, tenham esse tipo de estudo, de formação. Isso estimula. Eu lembro da minha época de jovem que isso era muito estimulante. Então, além da gente não ser enfadonho, né, o estar na casa espírita, porque o jovem tem muitas coisas na cabeça, né? A questão de viver a própria juventude e, assim, como atrair, né? Como manter o jovem na casa espírita. O que segurava a gente era essa empolgação da questão dos próprios estudos, e a outra coisa era estar ligado a uma atividade, um trabalho, mínimo que fosse, porque isso dá uma certa autoestima, né? Um valor. Porque quando você está ali na casa espírita, é só ali, jovem, às vezes aquele monte de pessoas mais velhas, com mais experiência. O que eu estou fazendo aqui, né? Então, se você tiver um ponto de ligação, uma atividade que seja mínima, né? Não precisa ser o dirigente, né? Mas é interessante. Eu acho que é um elemento de fixação. Você vai até perguntar alguma coisa sobre juventude. Eu achei excelente isso, você dizer o que é, porque existe essa preocupação das juventudes. O que fazer para atrair o jovem? E alguns, então, colocam muita arte, muita música. E você veja que você nos deu 2 pontos capitais, que achamos fenomenais. A atração pelo estudo, que não é enfadonho, que realmente era estimulante. Então, isso tem muito a ver com o coordenador, com a programação, o programa de estudos, né? E a segunda é a atividade, qualquer que ela seja, mas uma atividade. Eu, jovem, me sentir participante. Maravilhoso. Você não respondeu o que eu perguntei, porque talvez não tenha lembrado, mas eu nunca esqueci. Os jovens da CEF, nesse primeiro momento que estiveram conosco, nos trouxeram um trecho da vida de Paulo de Tarso e Abigail. Emocionante. Com frio e tudo, nós estávamos lá, sentados no cimento, eram todos as bancadas de cimento, sentados ali no cimento, assistindo à noite à apresentação. Porque era assim, tinha muito estudo, mas também tinha os momentos de arte, de descontração, realmente. E naquela época, assim, os nossos encontros eram de 350 a 400 jovens. Por quê? Porque nós tínhamos ali o local que a isso nos permitia. Eram grandes encontros estaduais. Para nós finalizarmos, porque já estamos exorbitando até do nosso companheiro, do seu tempo, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem final. Achamos essa sua experiência como jovem, convivendo com Raul, a sua experiência hoje já pai com 2 filhos que já estão também, já passaram da adolescência, né? E essa sua experiência de jovem, e você continua o trabalhador ativo na Casa Espírita. Uma mensagem para os nossos jovens. Sim. Eu sou oriundo de Mocidade Espírita, né? Então, a minha formação espírita veio
desde a juventude, né? E foi muito importante essa fase, esse momento. Eu comecei na Mocidade Espírita e, como eu falei para vocês, nesse nosso grupo de jovens existia sempre muita empolgação, porque os estudos para a gente eram empolgantes, né? E naquela época não tinha internet, não tinha a facilidade que tem hoje, né? E mesmo assim, os orientadores, eu não sei nem se essa terminologia ainda existe, mas na época existia os chamados orientadores de mocidade, né? E eles sempre foram muito estimulantes, muito dinâmicos, muito fraternos, né? Então, assim, criar esse ambiente de fraternidade, estímulo para o jovem é importante. Eu acho que assim, não sou um especialista para avaliar como está hoje a juventude do movimento espírita, mas eu percebo pela nossa casa espírita que assim, existe um certo esvaziamento de jovens na casa espírita. A gente vê muitos adultos, muitos velhos na casa espírita, né? E não tão jovens. Mas não estou dizendo que é um fenômeno geral, mas pelo menos eu percebo hoje a nossa casa espírita, que sempre tem uma tradição de mocidade muito volumosa, né? Com muitos jovens, hoje já não é tão assim, né? Espero que esse fenômeno não seja um fenômeno geral, né? Mas eu vejo que aqui no Paraná sempre existe uma preocupação com o movimento de mocidades espíritas, né? Em muitos lugares tem, né? Talvez o movimento espírita não tenha feito uma propaganda, um marketing desses trabalhos, mas eu acho que os trabalhos de mocidade deveriam aparecer um pouco mais. Então, assim, para o jovem espírita, eu acho que é importante isso, como eu falei. Não só a questão da apresentação artística, né? Você bem lembrou que eu um pouco fugi assim, de responder essa pergunta, mas não fugi. Eu na verdade, não lembrava muito, mas teve realmente uma peça naquela época. E, assim, é claro, os jovens ficavam empolgados de estar ali participando da peça, de desenvolver aquilo ali, né? E, ao mesmo tempo, tinha que ler o livro relacionado à peça. Olha que interessante. E, na medida que tinha que ler o livro, acabava se interessando por aquele livro, né? Acho que a leitura é uma coisa importante, né? Ser estimulada, o estudo, o vínculo ao trabalho. Eu acho que tem muitos meios de atrair a juventude, como você bem falou. Eu acho que quem coordena precisa ter essa jovialidade, esse traquejo, esse envolvimento, né? E sem tornar aquilo uma obrigação, porque o jovem já tem a obrigação dos estudos, já tem várias obrigações. É claro que estar vinculado a um movimento religioso para a juventude é muito importante, muito embora muitos jovens não se deem conta disso, né? E a gente aprende muita coisa com a religião. Não que a religião imponha para a gente comportamentos, mas a gente naturalmente acaba se associando às sugestões de um comportamento, né? De uma vida com valores religiosos, porque não é feio, não é cafona, né? Ser jovem e ser religioso. Não tem nada de errado com isso. Hoje em dia existem até muitos movimentos, tá, até na moda, né? Isso, né? Agora, assim, o que às vezes o jovem, eu acho que ele se ressente, às vezes é de certas imposições, né? De comportamento. Então, eu acho que a mocidade espírita ela deve recepcionar o jovem. Ele vem de várias situações, como a Casa Espírita recebe pessoas também de todas as dificuldades. Pessoas que vêm por gosto, pessoas que vêm por questões de sofrimento, né? A maioria é por questões de dramas familiares, sofrimento. Juventude é a mesma coisa. Vem com seus dramas, suas dificuldades, seus anseios, né? E muitos podem encontrar ali uma maneira de se sentirem estimulados a desenvolver certos valores, né? E a doutrina espírita é estruturante para isso, ela tem ferramentas, ela tem elementos que podem dar ao jovem muitas condições para ele estar bem, né? Basta ele querer também. Muito obrigada, Alex. Foi muito bom conversar com você.
recordando alguns momentos. Naquela época, nós éramos a coordenadora do DIGE, o Departamento de Infância e Juventude, chamava-se assim naquela época. Então, ficamos... Você há muito tempo, né, Mariana? Desde aquela época. Eu era não diga quantos. Mas, então, nossa gratidão ao Alex por nos disponibilizar essas recordações, algumas informações que nós não tínhamos sobre nosso querido Raul, que amamos tanto. E vemos como é importante o educador na vida de uma pessoa, seja ele o pai, seja o coordenador da juventude, seja alguém que acolhe um outro jovem no seu lar. Que exemplo! Muito obrigada, queridos amigos, e até um outro momento.